No nosso bônus dessa primeira aula sobre doutrina de Deus, nós vamos estar falando sobre a Trindade, tá? A Trindade é um dos maiores mistérios da fé cristã. A Trindade vai nos ensinar, você que está acompanhando, já pega papel e caneta, a Trindade vai nos ensinar que só existe um Deus na essência, triunos. O que é triunos? Vem de três. Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então são divididos em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, tá? Então é um único Deus na Trindade que se manifesta de três formas diferentes, ok? Mas apenas um Deus. E nós vamos estar falando sobre isso nesse bônus sobre Trindade. Vai dizer em Mateus 28, 19, os meus alunos já vão acompanhando aí, diz assim a palavra do Senhor: Ide por todo o mundo, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, tá? O Deus único, preste atenção, a unidade da Trindade. O nosso Deus é único, mas existe essa unidade de Deus. Então, antes de nós compreendermos sobre a questão da Trindade, nós precisamos entender que Deus, ele se manifesta de formas diferentes, tá? A primeira pessoa da Trindade, o Pai é Deus. É a primeira pessoa da Trindade. Então, de forma muito clara de como é Deus, 1 Coríntios 8,6 vai dizer: Todavia, para nós há um só Deus, o Pai, de que são todas as coisas e para quem nós vivemos. Tá? Efésios 4,6 vai dizer: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Pai é Deus, o Filho também é Deus, que é Jesus Cristo. Então, Jesus não foi apenas um homem que desceu na terra, mas Jesus é Deus. Jesus é Deus encarnado. Porque vai dizer João 1, do versículo 1 ao 14, mas nós vamos falar o texto principal, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Está falando da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Então nós entendemos: o Pai é Deus, o Filho é Deus, e o Espírito Santo é Deus. O que é o Espírito Santo? É o que nós temos aqui hoje na Terra. Quando Jesus vai morrer, o véu do templo se rasga. Ali, os discípulos, os apóstolos vão estar reunidos em oração, até que do alto, em Atos 2, eles são revestidos e há o derramamento do Espírito Santo sobre a vida daqueles discípulos. E aí aqueles discípulos cheios do Espírito Santo, que também é Deus, que faz parte, começam aí a fazer o ID do Senhor. Então o Espírito Santo não é apenas uma força, tá? Mas é uma pessoa divina. Hoje nós temos o que aqui na Terra? Nós temos o Espírito Santo de Deus. O Pai, que é Deus assentado no trono, Jesus à direita de Deus e o Espírito Santo na Terra. Para aqueles que o aceitam, para aqueles que querem o Espírito Santo e ser cheios do Espírito Santo. Então nós temos Deus Pai, que é Deus, o Filho, que é Jesus, que também é Deus, e o Espírito Santo também é Deus, em três pessoas distintas. Embora seja um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo,
são apresentados na Bíblia de forma muito distinta. Então nós temos que entender isso. São 3 pessoas, são 3 identidades, sabe? É como se é um pouco, para você entender melhor nesse bônus, é um pouco de como se fosse um ovo. É o ovo, aí tem a clara, aí tem a gema e tem a casca. Juntos se tornam um ovo, mas são 3 partes diferentes do mesmo ovo. Cada um tem a sua ou teve a sua atuação, ok? Na pessoa Pai, Filho e Espírito Santo. Então, é normal você chamar de pessoas, a pessoa do Espírito Santo. Porque nessa coletividade, os 3 indivíduos com a mesma mente, porém com ações diferentes. É Deus. Então, eles estão interligados, estão unidos. Os 3 estão unidos, 3 em 1 estão unidos. Tá? Então nós temos que entender sobre isso, sobre esses elementos da Trindade, para que não fique nada confuso. São 3 pessoas distintas, mas a mesma atuação, poder, a majestade, a glória. Quando você está adorando a Deus, você está adorando a Jesus, você está adorando o Espírito Santo. São 3 juntos com o mesmo poder, com essa mesma força. Ok? Então nós temos que entender isso. Então, para nós encerrarmos, as aplicações da doutrina da Trindade. Quais são as aplicações da doutrina da Trindade? A adoração verdadeira. Devemos adorar a Deus em sua plenitude, Pai, Filho e Espírito Santo. A comunhão entre os 3, há uma comunhão perfeita. A Trindade mostra que Deus é amor em si mesmo, um relacionamento eterno de amor. E isso é um modelo para toda igreja. Assim como os 3 vivem em unidade, nós também devemos viver em comunhão uns com os outros. E os 3 garantem a segurança da salvação. O Pai vai planejar. O Filho vai realizar. Qual o Filho? Jesus Cristo. Ele realiza o quê? Ele é entregue o Cordeiro vivo, o Cordeiro pascual, o Cordeiro sem mácula, sem mancha. Então o Pai vai planejar, Jesus, que é o Filho, vai realizar. E o Espírito Santo aplica hoje nas nossas vidas a obra da redenção, a salvação. Então a Trindade, para encerrar isso, não é algo para ser totalmente explicado, porque senão vira uma bola de neve. Não tem muitas vezes uma lógica humana, mas é para nós viver, vivenciar, crer no Deus triuno, no Deus da Trindade, que se revela para nós. E que possamos, nesse bônus, conhecer Jesus em profundidade. Romanos 11:36, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Que Deus abençoe a sua vida. E vamos agora para o módulo 2, em nome de Jesus.